Oi, Thiago, tudo bem? Você me pediu para eu apresentar uma nova forma uma nova explicação sobre o uso da interface, para que você tenha uma outra visão ou expanda melhor o seu conhecimento. Então vamos lá. Eu vou fazer uma pequena história, vamos colocar assim, para ver se consigo explicar da melhor forma possível. Vamos entender isso comparando com o mundo real, só que só alguns trechos, nem tudo é compatível. Então vamos lá, vamos pensar da seguinte forma: imagine que a primeira pessoa que surgiu seja o José. Vamos inventar aqui em cima da teoria da evolução, né? Ou mais ou menos isso. Ok, o José, ele nasceu de uma ameba. Realmente vamos incorporar a teoria. Então vamos lá, nasceu de uma ameba e a primeira coisa que evoluiu nele foi os olhos. Então ele nasceu e teve olhos, olho, né, basicamente. Ok, depois do José, nasceu o João. Beleza. E o João, inclusive aqui pode ser público, tá? Ok. E o João, ele foi uma evolução do José. Ele teve pernas. Beleza? Depois do João, teve o Juzinho. O Juzinho foi o primeiro humano que teve braços. Ok. Claro que isso é apenas uma história fictícia. Beleza? Ok. Tá. Como é que funciona a linguagem de programação se eu quiser mostrar essa hierarquia? Só lembrando, como a gente está usando aqui uma teoria da evolução, que é fictícia, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar a incrementar esses dados. Por exemplo, o José nasceu com olho, o João nasceu com olho e perna. Isso é uma evolução, a gente sabe como trabalha a questão da herança nas classes. O Juzinho nasceu com olho, perna e braço, ok? Então, para que isso funcione e eu não precise escrever que o Juzinho nasceu com pernas e nasceu com olho, eu coloco a herança, dizendo que o Juzinho nasceu do João e o João nasceu do José. Ok. E a gente pode comprovar da seguinte forma: se eu criar um objeto do Juzinho, vou instanciar ele aqui, Juzinho, beleza. A gente vai ver que o Juzinho, ponto, ele tem braço, olho e pernas, ok? Então a gente tem todas as características dos seus antepassados, vamos colocar assim, ok? Então essas informações elas são passadas para a classe seguinte. Se uma classe implementa uma propriedade ou um método, esse método, se essa classe for tida como uma classe pai, se ela tiver filhos, né, classes derivadas, essas outras classes vão ter essas propriedades e os métodos, beleza? Então, nesse caso, a gente só está trabalhando com propriedades, mas os métodos também seriam herdados. Por exemplo, já que o João foi o primeiro a ter pernas, ele foi o primeiro a andar. Então, eu posso colocar o método andar. E, consequentemente, o Juzinho, ele tem um andar aqui também. Ele anda, ele tem braço, ele tem olho e ele tem pernas. Beleza? Ok. Esse é o princípio relacionado à herança. Só que o que acontece? Herança existe para a linguagem C#, PHP, Java e outras. Beleza. E a herança, ela prega a seguinte ideia: você só pode herdar de uma única classe pai. Então, o João, ele só pode herdar do José. Beleza? Se eu criar a Maria, imagine que eu tenha a Maria. Ok. E eu quiser que o João herde de José e de Maria, eu não consigo. Apesar de que no mundo real a gente sabe que todo ser humano ele tem um pai e uma mãe, né? Mas aqui na programação não é assim que funciona. Beleza. Então, a linguagem ela não permite que você tenha heranças múltiplas. Existe uma linguagem chamada C++, que é também orientada a objeto,
e que ela permite heranças múltiplas. Mas heranças múltiplas não é positivo, não é um ponto positivo. É, na verdade, um ponto negativo da programação. Porque quando você permite que o João herde de José e herde da Maria, você imagine essas classes tendo cada vez mais elementos superiores, né? Imagine, por exemplo, o João teve o José e a Maria. O Josinho teve o João e, sei lá, a Joana. Beleza. O que acontece? A Maria pode ter implementação de um método que vai aparecer no Josinho. Então eu começo a ter uma ramificação, como se fosse uma árvore genealógica, só que invertida, para cima. Eu posso ter métodos que estão implementados em vários locais, em várias classes, que eu não faço nem ideia de como aquela classe está sendo herdada no Josinho, ok? Então você começa a ter uma árvore genealógica para cima, voltado invertido, com a cabeça invertida. Ok. Beleza, então a gente está entendendo aqui essa questão, né? A linguagem não permite que você faça heranças múltiplas, somente o C++. Isso é bom porque você tem uma organização. Por exemplo, eu sei que se o Josinho anda, ele consegue andar, ele tem pernas, eu sei que a perna ela vai estar ou no João ou no José, né? Ou em qualquer classe que tiver acima do José. Então eu sei que se eu subir o nível, eu consigo achar a propriedade, beleza? Ok, sem nenhum problema quanto a isso. Vamos tirar aqui a Maria. Ok. E eu estou falando nesse caso de implementação, tá? Aí nós vamos falar sobre interface. Como eu já disse, interface, a maneira que você vai ver em toda livraria, todo o assunto relacionado à interface, que eles vão fazer a comparação, é igual a um contrato. Um contrato por quê? Vamos lá. Se você observar, a interface ela não tem implementação, ela só tem obrigações, beleza? Então, por exemplo, aqui no andar, eu poderia implementar um código, uma lógica para o método andar, certo? Só que na interface não. Quando eu crio uma interface, eu coloco apenas obrigações. E vamos começar criando uma interface chamada mover. Vamos colocar assim. Ou melhor, humanos. Ok, humanos. Eu vou colocar aqui a interface como humanos só para ficar melhor um pouquinho a questão da didática. Mas o comum é iniciarmos, o padrão é iniciarmos toda a interface com a letra I. Isso é um padrão de nomenclatura do C#. Então o correto seria I humanos. Beleza? Ok. Então vamos lá. Todo ser humano, ele anda. Ele tem braço, ele tem perna. Beleza? Ele também tem um nome. Então a gente vai começar só colocando o nome. Public, ou melhor, string, nome. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu estou criando um contrato para uma classe, o qual, se essa classe quiser ser considerada humano, ela precisa de ter um nome. Ela precisa implementar uma propriedade nome. Beleza? Get_set, ok. Se ela quiser também ser considerada humano, ela precisa implementar o método correr. Beleza. Inclusive, a gente vai fazer assim. Ok. Então você pode ver que a gente não tem implementação. A gente só tem obrigações. É a única coisa que a interface entrega para a gente é obrigações. Beleza? Então, o que ocorre? Se o Josinho quiser implementar, quiser assinar um contrato, quiser ser considerado um ser humano, por exemplo, ele precisa implementar a interface humanos. Consequentemente, a gente vai aqui na lupinha, pede para implementar todas as situações, né? A propriedade, que inclusive tem o auto-implement property, e o método correr, beleza? Que nesse caso eu vou deixar vazio. Ok. Onde é que está a implementação?
no Juzinho. Entendeu? Uma questão importante da interface é que você não obriga, você não tem uma implementação padrão para os seus métodos. Você só obriga que eles sejam implementados. Então é assim, ó. Imagine que o Brasil assinou um contrato em que ele vai cuidar de qualquer país pobre. Ele vai, sei lá, sustentar qualquer país pobre ou tentar resolver a questão da miséria desses países. Beleza, ele assinou esse contrato. Esse contrato é o quê? É só obrigação, entendeu? Ou seja, o Brasil vai ser obrigado a cuidar de, sei lá, 10 países pobres na África e sustentar e tentar acabar com a fome lá, beleza? O que é isso? Uma interface, um contrato, uma obrigação, beleza? Ok. E quem é que vai cuidar disso daí? Quem é que vai implementar? Eu vou trabalhar, eu vou fazer as seguintes ações para acabar com a fome nos países que eu sou responsável. O Brasil. Então o Brasil que vai ser o responsável por executar, beleza? É a mesma coisa aqui. O Juzinho que vai ser responsável por correr. Ele que vai dizer, eu consigo correr igual a 10 metros por segundo. 10 metros por segundo é muito, né? 3, vamos colocar assim, 3 metros por segundo. Ok. Aí vamos supor que eu tenho uma classe chamada Felipe, que também teve todos os seus antepassados, classes aí do tipo, classes que no final geraram o Felipe, ok? Beleza, o Felipe ele também implementa a interface humanos. A gente pode até copiar isso aqui, ó. Ok, interface humanos. Só que o Felipe, ele tem um condicionamento físico melhor e ele corre 5 metros por segundo. Beleza? Então o que aconteceu? A interface, ela só diz que eles são obrigados a ter algumas características. Mas quem implementa essas características é a classe. Beleza? Bom, outra questão. Eu poderia pegar e colocar que quem implementa essa interface de humanos, é o João. E, consequentemente, o João é pai do Juzinho. Então, eu vou mover isso aqui para o João. Beleza? Vamos comentar isso aqui. Ok. Correr, eu vou colocar como void. Deixa eu colocar como void aqui. Que aí a gente não vai ter problemas. Inclusive, já que eu troquei para correr como void, eu preciso trocar aqui também na interface. Ok. Beleza. Então, nós temos agora uma mudança. Eu coloquei que o João é o pai do Juzinho. Então, o João implementa humanos. Consequentemente, ele vai ter a implementação do nome e do correr. Beleza. Se a gente for visualizar aqui no Juzinho, ele vai ter nome e ele também vai ter o correr. Porque isso foi implementado no pai dele. Beleza? Ok. Isso permite que a gente consiga reutilizar a classe em algumas situações. Por exemplo, imagine que eu queira apresentar o nome das pessoas. Vamos criar um método estático que eu vou chamar ele, vou deixar ele sem retorno, mas eu quero que ele apresente o nome das pessoas. E aqui dentro eu vou receber as pessoas, beleza? Só que olha um probleminha que a gente tem. Imagine que eu consiga receber qualquer um que é derivado do João, porque o João sabe correr e o João sabe o seu nome, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. Apresenta o nome de qualquer pessoa, qualquer objeto que seja derivado do João. Ou seja o próprio João, né? E aí a gente coloca console.writeLine João.nome, porque o João sabe o seu nome e também sabe correr, beleza? Nesse caso eu só quero apresentar um nome. Ok, tá. Eu consigo passar o Juzinho? Consigo. Apresente em nome das pessoas e eu passo o Juzinho. Observe que deu tudo certo. Agora, eu consigo apresentar o nome do João, do new João?
Consigo. Eu consigo passar o João como parâmetro. Agora, eu consigo passar o pai do João, que é o José? Olha que interessante. Eu não consigo. Por quê? Porque o José não tinha a propriedade nome. Então ele sabe disso. Ele pega aqui, ó, vê o José. José só tem olho. José é derivado de João? Não. Mas o João pode ser enviado e o João para frente, ou seja, o João e seus herdeiros podem passar, podem ser enviados para o apresentar nome das pessoas. Beleza. Só que o Josinho e o João, tudo bem. A gente pode desqualificar o José, já que ele é o primeiro elemento, a primeira classe e não é compatível com o João, porque o João surgiu depois. Beleza. Geneticamente não são compatíveis. Vamos colocar assim, não são tão compatíveis. Vamos colocar mais ou menos assim. Houve uma mudança de DNA nessa evolução. Por aí. Beleza. Agora imagine que surgiu a outra linhagem, que é o do Felipe. Deixa eu ver aqui, ó. O Felipe, ele surgiu de outra linhagem. E ele virou humano mesmo. Ele virou ali primo dos humanos. Daí ele virou humano. Pronto. Basicamente é isso. Surgiu de outra linhagem. Deus foi lá e criou ele de novo. Criou outro ser humano. Tá. O que acontece? A gente não consegue passar o Felipe aqui. Isso é lógico, porque o Felipe não é derivado do João. Isso daqui é o lógico. Agora, se eu troco a classe João para uma interface chamada humanos, que inclusive o correto seria humanos, mas tem nada não. Então, se eu troco para uma interface, eu começo a aceitar todo mundo que implementa essa interface. Então, eu aceitei o João, o Josinho e o Felipe. Eu fiz com que esse método ele fosse mais amplo, mais compatível, beleza? Então, é mais ou menos isso que eu quero mostrar para você. Às vezes, a classe vai gerar um limite, vai limitar você a utilizar as suas outras classes para poder trabalhar. É claro que quando a gente fala de um modelo, quando você está trabalhando em um modelo de um site, isso daí pode ser um pouco mais raro. Mas quando você trabalha na criação de bibliotecas ou de frameworks, você começa a ter essas dificuldades. E é por isso que a linguagem C# tem milhares de interfaces. Beleza? Tá. A gente entendeu essa compatibilidade que só foi possível porque eu criei uma interface humanos. Mas olha que legal. Humanos é uma interface. Só que eu posso criar outras interfaces. E dessa vez a linguagem não me limita. Ela não diz que eu posso apenas ter uma interface por classe. Ela diz que eu posso ter quantos quiser. O importante é que a classe que implementar a interface, que nesse caso é o Felipe ou é o João, precisa atender todas as questões que a interface obriga. Então a interface é um contrato que a classe precisa atender, precisa resolver. Então vamos lá. Imagine que eu tenho um contrato de, além de ser humano, eu tenho um contrato nada a ver. Vamos supor que tem que ser rico. Beleza. E aí eu coloco, sei lá, dinheiro, double, dinheiro. E aí a gente coloca uma informação relacionada ao dinheiro. Beleza. O Felipe é rico. Ele implementa a interface rico. Olha que legal. Tá. Você pode ver que o rico fica com underline na cor vermelha. Significa que eu não implementei as interfaces. Vem, implementa as interfaces. Agora sim, aparece a propriedade dinheiro. Beleza? Então, o que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando que uma classe ela pode implementar várias interfaces. Enquanto que, quando a gente fala de classe, ela só pode herdar de apenas uma classe. Então, eu posso colocar, inclusive, que o Felipe tem como pai o João. E implementa humanos e ricos. E rico, né? Mas olha que interessante. Por isso que a gente utiliza a nomenclatura I na frente. Porque ficaria muito mais fácil de saber que eu tenho uma interface humano e uma interface rico.
quando tem o i na frente. É um padrão, é uma nomenclatura. Agora, se eu deixo humano e rico, eu tenho apenas substantivos, nomes aqui, beleza? Inclusive, eu poderia ter uma interface chamada Felipe Pai, só que é uma interface, não uma classe, entendeu? Então, a nomenclatura é muito importante para isso. Tá, isso daqui, o João, é uma classe, humanos e rico é uma interface. Interface, você não tem limite para implementar. Classe, você só pode implementar, só pode colocar uma classe por uma classe pai por implementação, tá bom? Beleza, deixa eu tirar o João para não ficar ruim. Ok. Bom, eu espero que você tenha entendido. E uma questão bem interessante é que você vai ver interface em toda a linguagem C#, em muitas classes. Não só C#, mas Java vai ter, PHP vai ter, muita interface mesmo. Por exemplo, você já viu lista? Onde eu posso colocar uma lista de nomes, por exemplo. Eu vou instanciar, ok. Eu posso pegar nomes.add e colocar aqui Elias, Felipe, João, ok. A lista é uma classe do C#, do .NET Framework, né? Não exatamente do C#, porque o .NET Framework também pode ser utilizado por Visual Basic. Mas beleza, clica em lista e aperta F12. Olha o que nós temos de interface que são implementados por essa classe lista. Observe inclusive que a gente não tem classe Pi, a gente só tem interfaces. Interfaces que implementam o iList, iCollection, iEnumerable, nesse caso é com generics, iList sem generics, iCollection, Read-Only List e, deixa eu ver, Read-Only Collection. Então, isso tudo é interface. O que significa? Significa que a lista assinou um contrato com essas interfaces e disse: qualquer método que vocês tiverem e qualquer propriedade também, eu vou ser responsável por implementar. E aí a gente pode ver isso daí na prática. Deixa eu fixar isso daqui, manter aberto. Ok. Eu vou apertar F12 em iList. E vou manter aberto também. O iList ele tem um método chamado indexOf, um método chamado insert, um método chamado removeAt. Ok. E além disso ele tem uma propriedade genérica, né, que utiliza generics. Beleza. Isso daqui é o iList. Inclusive, olha que interessante, o iList implementa outras listas também, beleza? Então você pode fazer isso daqui também. Agora vamos voltar para a lista e vamos ver se existe o indexOf, o insert e o removeAt. Vamos lá. IndexOf, vamos achar, cadê indexOf? Aqui, ó. IndexOf. Inclusive, deixa eu ver se é o mesmo. É o mesmo, ó. Retorna inteiro, chama indexOf e tem um atributo genérico. Então vamos lá. Retorna inteiro, chama indexOf e tem um atributo genérico. Como esse código faz parte do framework, do .NET Framework, o código, a implementação a gente não consegue ver. Mas por isso daqui ser uma classe, existe. Inclusive, se você for no GitHub, você provavelmente vai achar a implementação dele, tá bom? O vídeo está bem longo, mas é para tentar explicar o máximo possível. Ok, então, nós também temos o método insert. Vamos lá. Essas outras variações, elas podem vir de implementações de outras interfaces ou de implementação da própria classe. Às vezes, internamente, ela pode chamar o indexOf padrão e utilizar o index, alguma coisa assim, para depois que tiver o resultado do inteiro, fazer alguma implementação posterior, tá? Beleza. Então vamos lá, ó. removeAt é algo que está lá no iList. Então ele implementou, ele está atendendo um contrato. Se não atender, não vai ser compilado, beleza? Então ele vai implementar essa estrutura. O que mais? Insert.
vamos ver aqui, eu vi um insert, aqui ó, insert, implementando também. Inclusive, ó, você pode ver que as propriedades, o retorno e os parâmetros são tudo igual. São tudo de acordo com a interface, beleza? Então, ó, void inteiro e uma variável, um tipo T, que é o uso do generics. Void inteiro e o generics, beleza? Ok, bom, eu espero que você tenha entendido a questão das interfaces, que basicamente são contratos que permite você reutilizar a classe desde que ela implemente esses contratos, que é o caso que nós usamos aqui. Eu estou reutilizando classes que vieram que foram derivadas de outras estruturas, mas elas implementam o contrato. Então, por isso, eu consigo comportar mais classes aqui, tá bom? Eu vou ficar por aqui e a gente se vê então na próxima, em qualquer outra aula. Até mais!